Pessoal, nós vamos estudar velocidade, certo? Velocidade. Então, eu tenho a velocidade instantânea. Que velocidade é essa? É a velocidade que eu observo quem? O velocímetro. A velocidade que eu olho ali no velocímetro é a velocidade instantânea. É aquela que está acusando ali no painel do carro, no velocímetro. Você olhou na moto, qual é a velocidade ali? 80 km por hora. Essa é a velocidade instantânea. É a velocidade com que o móvel ele percorre uma trajetória. Como a gente já viu, o que é a trajetória? Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Ele sai do ponto A e chega no ponto B. O caminho que ele percorre, eu chamo isso de trajetória. Trajetória. Outra trajetória. Uma trajetória aqui, ó. Então, ele saiu do ponto A e chegou no ponto B. Esse caminho que ele percorre aqui, eu chamo de trajetória. Certo? Então, a velocidade instantânea, ela seria a velocidade com que o móvel ele percorre a trajetória em um determinado instante. É a velocidade que eu olho no velocímetro, como tem no material que eu enviei para vocês. Aí nós vamos classificar os movimentos, certo? Já vimos o que é velocidade instantânea. Vamos classificar os movimentos. Nós temos o movimento uniforme. Nós temos o movimento classificado em relação à trajetória, né? Se o movimento ele é classificado em relação à trajetória, eu tenho retilíneo e tenho movimento curvilíneo. Se o movimento ele é retilíneo, ele é uma reta. Se o movimento é curvilíneo, ele tem uma curva. O nome já ajuda você a entender. Essa classificação é em relação à trajetória. A trajetória não é o caminho percorrido pelo móvel? Então, a trajetória ela pode ser curvilínea ou ela pode ser retilínea. Se o movimento ele ocorre em linha reta, é retilíneo. Se o movimento ele ocorre em uma curva, o movimento é curvilíneo. Aí eu vou classificar o movimento, ó. Eu vou classificar o movimento quanto à velocidade, né? Em relação à velocidade. Então, classificar o movimento em relação à velocidade. Eu posso ter o movimento variado. O que é o movimento variado? Quando ocorre a variação da velocidade. A velocidade varia. Eu tenho movimento uniforme. Quando é que ocorre o movimento uniforme? Quando a velocidade é constante. Na velocidade constante, o movimento é uniforme. Se a velocidade aumenta, denominamos movimento acelerado. Velocidade aumenta, ó. Movimento acelerado. É lógico, né, pessoal? Se eu começo, a minha velocidade ela começa a aumentar 10 km, 20 km por hora, 80 km por hora, 90, o movimento está sendo acelerado.
Se a velocidade diminui, o movimento, aí eu chamo o movimento de retardado. O movimento é retardado. Sai daí, retardado. Retardado. Ok? Então, vamos lá. Ó. Nós vimos, para quem quiser copiar aqui. Pessoal, isso aqui é tudo esquema, viu? Vocês já têm o material que eu enviei, né? Para coordenação e no Google. Desse material que eu enviei no Google Sala de Aula, vocês vão pegar e vão acompanhar com a explicação. Eu tenho aqui a velocidade. A velocidade instantânea é a velocidade que eu olho no velocímetro. Quando eu olho o velocímetro, eu vejo a velocidade. O velocímetro da moto, o velocímetro do carro, ok? É aquela velocidade que eu olho naquele instante. O que é um instante? Naquele momento, naquele segundo. Essa é a velocidade instantânea. Olhou e estou 80 km por hora. Diminui que lá tem um semáforo eletrônico ali, ó. Não vai pegar você. Então você diminui a velocidade, por quê? Porque você olhou no velocímetro. A multa ela pega a velocidade média ou a velocidade instantânea? A velocidade instantânea. Quando você passa onde tem o pardal indicando se a velocidade é 50 km por hora, você passa 60, ele vai pegar a sua velocidade naquele instante. Ali a velocidade o quê? Instantânea, naquele momento. Eu tenho aqui a trajetória. A trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. A trajetória poderia também ser uma reta, do ponto A ao ponto B. Trajetória 1, trajetória 2 e trajetória 3. Movimento. O movimento em relação à trajetória, ele pode ser retilíneo se for uma reta, e ele pode ser curvilíneo se tiver uma curva. O movimento em relação à velocidade. O movimento em relação à velocidade, ele pode ser movimento variado. A velocidade varia. Começou com 10 km por hora, subiu para 80, 90, diminuiu. Então a velocidade vai variando. E o movimento ele pode ser uniforme. A velocidade ela é constante. Você botou o pé no freio, botou o pé no acelerador, quer dizer, e manteve a velocidade constante. 40 km por hora, 80 km por hora, você manteve a velocidade constante. Se a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Então, aumentando, então estou acelerando. Se a velocidade diminui, o movimento é retardado. O movimento ele é retardado. Ok?